Vamos lá, 7h07, Arthur Duval. Mamãe falei, seja bem-vindo aqui na Metropolitana. Bem-vindo ao Estado do Sergipe, bom dia. Opa, obrigado pelo convite, viu, Foca? Obrigado pelo espaço. Vamos lá, vamos falar. Arthur, primeiro pra gente poder entender o que foi que motivou você a gravar o vídeo na última sexta-feira e publicar com relação a essa contratação do show de Wesley Safadão. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo espaço. O que motivou a gravação desse vídeo, na verdade, é o que a gente vem lutando todos os dias, né, contra aqui no Brasil, que é essa mania do brasileiro votar de uma forma absolutamente burra, não existe outra palavra que não essa, né, em políticos que fazem essa política nefasta de pão e circo. Então, a gente deixa o Estado, a gente deixa a cidade num estado deplorável, sem saneamento básico, sem condições de segurança, com escândalos de corrupção à torta e direita, e aí, no final das contas, a gente faz uma grande festa, contrata com dinheiro público e ainda se gaba disso. Então, eu quero deixar claro que essa minha motivação é o que me faz acordar todos os dias para lutar contra isso, e não tem nada a ver, não é algo específico do Sergipe, tá? Não é algo específico do Sergipe, isso é do Brasil inteiro. Quando o prefeito do Rio de Janeiro contratou a Lady Gaga, depois contratou o show da Madonna, né, ao contrário, né, primeiro a Madonna, depois a Lady Gaga, eu usei as mesmas palavras duras para descrever quem aplaude isso. Tá? O povo brasileiro, infelizmente, tem que aprender a parar de votar em vagabundo que contrata show caro para você enquanto não administra a sua cidade e seu estado. Vamos lá, Arthur. Uma das provocações de algumas pessoas nas redes sociais sobre essa sua declaração foi justamente a respeito da crítica com relação à festa. E vamos abrir essa discussão. As festividades, principalmente no período junino, no Nordeste especialmente, tem um poder econômico muito forte. Traz uma movimentação econômica muito forte, principalmente para as capitais. Aracaju é conhecida agora como o maior São João à beira-mar do Brasil. Isso movimenta a economia de certa forma. Em algum ponto, festa nesse sentido é positiva na sua avaliação? Eu acho que não, porque é o seguinte, em primeiro lugar, se você tem um país decente para você receber turista, né, você pode fazer qualquer coisa que isso vai estourar de público. A gente tem que lembrar que o Brasil, por mais que a gente tenha uma costa muito bonita, uma das maiores costas do mundo, né, praias lindíssimas, principalmente no Nordeste, nós não somos um destino turístico atrativo para o mundo inteiro, justamente por conta dos nossos índices de educação, de saneamento básico e de principalmente segurança pública, que são uma vergonha. A gente tende a achar que São Paulo tem turismo de negócios, Rio de Janeiro tem muito turismo. Não tem. Quando você compara os números de turismo do Brasil com o de outros países, outras cidades do mundo desenvolvido, você vê que o Brasil é risível, o que é muito triste, porque a gente não explora esse setor de serviço tão importante. Então, no fim do dia, todo mundo sabe que, né, não, mas a festa, movimento, economia, essa é a desculpa que sempre se dá. No fim do dia, todo mundo sabe que esses shows são contratados para anestesiar uma população que é maltratada todos os dias por conta do estado em que está a sua cidade e o seu estado. Então, não adianta, né, a gente fala, nós estamos aqui trazendo Wesley Safadão e pagando R$1 milhão para ele. Estamos gastando R$20 milhões numa festa de São João que vai durar 30 dias. Se a gente tem um estado onde, infelizmente, a maior parte das pessoas depende do Bolsa Família, em vez de ter bons empregos, como eu falei no meu vídeo, para trabalhar, se emancipar e tomar as próprias decisões. Não adianta a gente falar que a gente está trazendo calcinha preta, se no final do dia a gente tem um estado cuja taxa de homicídios passa dos 30 a cada 100 mil habitantes. Não adianta a gente falar de contratação de não sei quem lá do forró, enquanto a gente tem um estado que tem um índice de analfabetismo que é o dobro do resto do Brasil, que já é ruim. Então, eu quero deixar claro mais uma vez, as minhas críticas não são a Sergipe, as minhas críticas são ao Brasil inteiro que tem esse costume de votar em políticos por conta da política do pão e circo. Davi, sua posição? A minha posição, ela está 100% alinhada com a do Arthur. Quando você pega, por exemplo, um cachê de R$1.100.000, e eu acho muito bonito esse movimento que foi feito agora, né, de tentar cancelar o Arthur, e aí, estamos todos pro Sergipe. E aí você pega quem tá nesse movimento, é o governador Fábio Mitidieri, você pega quem tá nesse movimento, é a prefeita, por exemplo, Emília Correia, você pega quem tá nesse movimento, é o deputado federal Ícaro de Valmir, e aí você vai ver a entrega desses gestores pro estado de Sergipe e pro município de Aracaju, e é uma entrega ridícula. Aí vem se falar, por exemplo, não, mas as festas são importantes, ok. E vamos falar de saúde, a saúde não é importante? Por exemplo, eu quando falo de saúde, e eu tenho falado desses 60 dias de festas, que é algo ridículo, um cachês altíssimos, um valor milionário, né, que sai do bolso do pagador de imposto, do bolso do mais pobre, do sergipano mais pobre, que esse aí sim, né, fica muito indignado, que inclusive tem demonstrado seu apoio ao que o Arthur falou nas redes.
quando a gente fala da gestão, né, dessas figuras políticas, a gente vai ver aí na ponta qual é o resultado que esses políticos entregam. Por exemplo, a gente pega a saúde, né, do estado de Sergipe. Uma saúde ridícula, né? Eu gravei um vídeo recentemente falando que num quarto, dentro do USE, vocês devem ter visto essa denúncia aqui, estava caindo o teto em cima das pessoas, de um paciente que estava lá internado há mais de 20 dias, esperando uma cirurgia de urgência que sequer chegou. Inclusive, graças a Deus, a gente teve uma articulação com a pessoa que deu encaminhamento a essa cirurgia, mas se depender do governo do estado, a gente fica aí, né? Porque Fábio Mentidieri sabe onde ele estava? Ele estava no camarote, curtindo festa, né? Era lá onde essas figuras políticas estavam, né? E, por exemplo, essa semana eu fiquei doente, eu tive que frequentar porque eu não tenho, né, plano de saúde privado, eu não tenho acesso aos privilégios que essa classe política tem, né? E goza todos os dias com o nosso dinheiro, eu não tenho. Eu tive que ir pro Nestor Piva. Eu passei 4 horas para ser atendido dentro do Nestor Piva, simplesmente. Quando isso? Isso tem o quê? Agora, recente? Agora, tem 3 dias. Eu passei 4 horas lá dentro, certo? Eu não conseguia ficar em pé, fui com um parente meu, ele me acompanhou e a gente teve que ficar lá 4 horas. Chegamos 10 horas e saímos 2 horas da tarde. Porque a demanda era enorme e não tinha profissionais suficientes para atender aquelas pessoas. Então, assim, você pega infraestrutura, você pega como a Aracaju é conhecido, né? Buracaju, Alagaju, são problemas antigos que não se resolvem e que não há um esforço verdadeiro para resolver esses problemas. Então, meu irmão, essa indignação de político, de político de centrão, de político, né, que a gente sabe incompetente, o povo sergipano não cai mais. Tanto que a gente viu o resultado nas redes como está sendo. Vamos lá, a gente recebe manifestação popular quase que diariamente. Aliás, diariamente nós ouvimos aqui a participação do povo. As pessoas interagem conosco. E o rádio é isso, né? Conversa diretamente com a população. E as pessoas gravam as suas reivindicações, justamente trazendo todos esses relatos aqui de problemas relacionados à saúde, na esfera municipal, na esfera estadual, enfim. Mas, Arthur, você foi acusado pela prefeita Emília Correia, pelo governador do estado. Inclusive, os dois são de grupos políticos antagônicos. O senhor foi acusado de xenofobia, porque o senhor atacou os sergipanos, xingou os sergipanos. Qual a sua posição diante dessas falas, dessas figuras políticas aqui do estado? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, essas pessoas, se elas fizessem uma busca de 5 minutos nas minhas redes, elas veriam que eu não xingo sergipano, não xingo, paulista, carioca, eu xingo todo mundo, né? A gente tem que ter a nossa liberdade de expressão garantida, justamente não para falar bom dia, olha, eu adoro o seu trabalho, não. A gente tem que ter a liberdade de expressão para que a gente possa falar, inclusive, verdades inconvenientes que as pessoas não gostam de falar. Eu volto a dizer, um povo, e quando eu falo de povo, eu não estou falando do povo de Sergipe, eu estou falando do povo brasileiro, eu me incluo nisso. Quando a gente tem um povo brasileiro que não tem identidade, que não sabe quem é, que não sabe escolher seus representantes, alguém precisa dar uma sacudida e falar, meu irmão, para de ser burro, para de votar em quem te dá o Wesley Safadão e o índice de segurança ridículo como esse, certo? Agora, falando mais diretamente da prefeita, é importante lembrar que a prefeita que se diz conservadora, que se diz religiosa, que se diz uma pessoa ali de direita pela austeridade pública, economia liberal, é a mesma prefeita que aluga um carro por 312 mil reais por ano para ela andar. Meu irmão, 312 mil reais por ano de aluguel de um carro, que carro é esse, cara? Quer dizer, em 4 anos de mandato, foi como eu falei no vídeo, são 3, 6, 9, 12, são 1 milhão e 200 mil reais, pelo menos, Arthur, pelo aluguel do carro dela. Ela alega que foi ameaçada de morte por um empresário sergipano. Tudo bem, que carro é esse que você precisa gastar de aluguel em 4 anos 1 milhão e 200 mil reais? Porque com 1 milhão e 200 mil reais, eu compro, sei lá, uns 3 carros blindados que vão me durar para sempre. Então a sua avaliação é superfaturado o valor? Eu não posso afirmar que é superfaturado, porque senão eu estaria cometendo um crime de calúnia, certo? Eu não posso dizer a prefeita superfaturou, mas eu posso trazer o dado. O dado ela aluga um carro por 312 mil reais. Para mim, isso tem todo cheiro de corrupção, de superfaturamento. Posso afirmar que não, mas cabe a você aí que está assistindo julgar se é uma boa medida. A mesma prefeita, ela anunciou não só a cunhada, né, num cargo que ela inclusive está respondendo por nepotismo, como o próprio marido como secretário de Estado, e ela criou uma secretaria e colocou seu próprio irmão, que é a Secretaria de Cultura, novamente dando ênfase a esse tipo de política que nós temos nos rincões do Brasil, onde você vai apadrinhando a sua família, inclusive outras pessoas muito complicadas na gestão dessa prefeitura, que inclusive investigado no Ministério Público Federal por corrupção, perpetuando esse tipo de política. E as pessoas insistem em não ver isso, porque no final do dia ela traz uma grande festa e você curte um show com seus amigos. Então, a minha crítica é justamente isso. Para mim, o maior problema do Brasil é que a gente continua insistindo em votar nessas pessoas. A gente acha, inclusive, que o problema do Brasil está entre direita e esquerda, né? Está entre Lula e Bolsonaro. Não está. Não está. 90% dos deputados eleitos federais do Brasil, tá? Eu diria que 90% dos deputados estaduais do Brasil, vereadores, prefeitos, governadores, eles são do que a gente chama de centrão.
E o que é o Centrão? O Centrão é um político genérico, que ele chega aqui e fala assim, eu amo o povo, viu? Eu quero trabalhar por você. Ele fala as coisas, se você puser no chat GPT, me fale frases genéricas de um político do Centrão, vai ter tudo isso. Eu quero trabalhar, eu amo as pessoas, e no final do dia, o cara perpetua essa política de contratação, de pão e circo, para que no final do dia ele consiga roubar, né, com sua família, etc, etc. Então, eu acho que a maior crítica que eu tenho, tá, ao estilo de voto brasileiro como um todo, é justamente esse. A gente vota, 5 minutos antes de eleição, quem é que é pra votar mesmo? O Joãozinho, porque é o Joãozinho do show do Wesley. É verdade, Joãozinho é legal. Pô, e eu acho que o próprio show do Wesley Safadão, né, ele parar lá no meio pra chamar uma prefeita, pra chamar um deputado e comemorar que ele levou emenda pra contratar o show do cara, já é uma coisa tão escancarada que nem se disfarça mais, né? E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas não desaprovam. Então eu tô aqui pra te xingar, pra te incomodar, mas pra você se tocar, putz, é verdade, cara, acho que eu tô cometendo uma burrice aqui, ó. Acho que eu tô caindo no conto do vigário pela 20ª vez. Né? Outra coisa, desculpa me estender Arthur, aqui. Veja, o Renan, um dos fundadores do MBL, gravou um vídeo ontem, enfim, saiu em sua defesa sobre esse mesmo assunto. E ele disse que você, na verdade, exagerou em um palavrão, mas reafirmou tudo que você disse ali em apoio às suas declarações. Você acha que você pegou pesado em alguns xingamentos? Claro que você não xinga diretamente o povo de Sergipe, mas você xinga o povo brasileiro, você xinga ali as pessoas que estavam aplaudindo aquela emenda que estava sendo anunciada pela prefeita Emília e o deputado Tiago de Joaldo. Você acha que você exagerou Sim. ou não? Olha, eu faço um programa ao vivo, né? É uma live que tem mais de 1h30. E, como eu falo, a gente cotidianamente reage a esse tipo de notícia revoltante, né? Que é de político contratando show com dinheiro público e pra passar pano pra tudo aquilo que tá de desmando ali. Se eu falar, pô, você usou uma palavra aqui, outra ali que foi impreciso, eu posso até falar que sim, só que eu não quero vir aqui ficar pedindo desculpa ou dizendo que, eu vou amenizar minha crítica. Não vou amenizar. Eu quero dobrar a aposta. Eu quero dizer que eu critico vezes 2, vezes 10 isso daqui. A gente tem uma luta que o cerne dela é combater justamente isso. Justamente esse tipo de política do Centrão que faz exatamente isso. Então, novamente, isso aqui é muito importante dizer, as pessoas têm uma mania de achar que o tal do povo é uma massa hegemônica, né, e homogênea, é uma coisa só, né, e quando você xinga essa instituição chamada povo. Isso não é verdade, tá? Quem vota no Bolsonaro é povo, quem vota no Lula também, quem votou nessa prefeita é povo, quem não votou nela também é povo. Então, quando a gente entende que todo mundo é povo, a gente começa a categorizar e separar dentro dessa massa chamada povo quem é você. Então, no vídeo eu deixo muito claro. Quem aplaude deputado que leva emenda para contratação de show milionário na sua cidade, que está uma porcaria, é burro. E eu estendo essa crítica para todo o Brasil. Eu vou repetir aqui, eu vou usar as mesmas palavras. Se você aplaude deputado, prefeito, Sim. levando emenda para você curtir um show e sua cidade, seu estado está com esses índices, você é burro. Tá? Então acorde, porque eu também já fui burro um dia. Eu também fui um cara que uma vez eu não sabia nada de política e eu votava meio que na inércia, né? Na minha época, eu tô falando política nos anos 90, início dos anos 2000, a gente votava no PSDB quase como quem que tem que votar aí? É 13 ou 45? Vamos no 45. E eu nem pesquisava direito quem eram aquelas pessoas que eu estava votando. Isso é um ato de burrice. Até que um dia eu me toquei, eu falei, nossa, cara, o que eu tô fazendo? Está errado, deixa eu pesquisar um pouco mais. E aí eu fiquei tão revoltado que eu criei um canal na internet e acabei eu virando político. Então, a minha crítica, eu quero que você, tá? Não só do Sergipe, você que é de qualquer lugar do Brasil, pensa um pouquinho. Em quem você votou nas últimas eleições? Você sabe o que o cara tem feito? Ele tá te prometendo coisa que é genérica, te entregando show em vez de entregar segurança? Então para de votar nele, cara. É isso. Vamos lá, ô Davi, você conhece a classe política de Sergipe, essas falas do Arthur Duval gerou justamente uma manifestação de toda a classe política. Sim. E até mesmo de figuras antagônicas. O governador Fábio é de um agrupamento, a prefeita Emília é de um outro agrupamento. Inclusive, o Arthur e o Renan, eles fizeram críticas ali, tanto à gestão quanto também ao governo do estado, né? Sim. Como é que você observou justamente essas manifestações? Qual a sua análise? Veja, vamos lá. Sim, toda a classe política se movimentou e é importante falar, e aí eu falo com você, Sergipano, agora, que é o seguinte, veja, por que toda a classe política de repente acordou e tentou colocar a pecha, né, e tentou colocar esse rótulo de xenófobo em cima do Arthur? Bom, única e exclusivamente porque é interessante pra eles que o inimigo agora seja desviado, né? Por exemplo, todo mundo tem medo de alienígena, então vamos focar no alienígena, né, e não vamos falar dos problemas internos daqui. Então eles usaram o Arthur, né, justamente pra isso, vamos falar do Arthur porque o Arthur tá falando do povo sergipano aqui e nós estamos na defesa do povo sergipano. Mas peraí. Então peraí, Fábio Mitidieri, então se
você tá na defesa do povo sergipano. E cadê a defesa do povo sergipano quando eu preciso de um serviço de saúde pública de qualidade? E cadê a defesa do povo sergipano quando a gente foi lá e tentou barrar o show, por exemplo, que não foi só o Wesley Safadão, né? A gente viu aqui a polêmica que deu, o show de Alok, que custou quase R$1 milhão do bolso do pagador de imposto, certo? E ele foi lá, tocou 1h30 e qual foi o retorno que a população de Itabaiana teve? A saúde de Itabaiana tá melhor? Né? A infraestrutura de Itabaiana... Não tem UPA 24 horas. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Entendeu? Não tem um posto de saúde 24 horas. Mais de 100 mil habitantes. Mas o Salvador aí é Ícaro de Valmir. É Ícaro de Valmir que, peraí, ele voltou... Qual foi a votação dele mesmo? Ele aumentou o número de deputados. Entendi. Esse é o grande bastião. Essa é a grande defesa que eles estão fazendo de você, sergipano. Então peraí, vamos falar de Aracaju. Aracaju, infraestrutura de Aracaju, deixa eu me lembrar... Tá um lixo. É verdade, né? Você não consegue andar nas calçadas de Aracaju porque você pode cair, você pode tropeçar. Não consegue andar numa praça porque você... por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, meu Deus do céu, é quase que um jungle, né? É quase que um jogo de aventura, né? Porque ela tem que ali ir se desviando, né? Ali dos arames farpados, né? E passando por cima de calçada quebrada. Então, assim, a classe política, ela se juntou justamente porque ela viu, né, nesse acontecimento uma oportunidade de desviar o foco, né, que tem dos problemas de Aracaju. Inclusive, só uma lembrancinha, que Tiago de Joaldo esse, que era aliado de Fábio Mitidieri, e que agora se alia, por exemplo, a Emília Corrêa, a gente sabe por quê, porque quer se lançar governador. E é isso, eu acho que o Arthur nem sabia disso, inclusive, por exemplo, você pega ali as emendas que ele prometeu pro show de Wesley Safadão em 2026, Tiago de Joaldo está pretendendo vir a governo do estado. Então pense, sergipano, quem será que de fato está preocupado em fazer a defesa? Será que são essas figuras datadas, essas figuras clássicas, essas figuras que a gente já conhece, essas figuras que não entregam nada pra você? Ou será que é a gente que tá tentando te entregar a pílula, e aí eu falo aqui a pílula anti-otário? E aí toma a pílula quem quiser, entendeu? Eu acho que o sergipano, ele demonstrou muito bem nessa polêmica de que lado ele está. As manifestações, elas foram muito boas. A galera tá cansada, Foca, de palhação. Tá dividido, viu? Tá dividido, viu, Arthur? Eu vi uma tá dividido aí, Eu vi, por exemplo, você pega as postagens tem de apoio, por exemplo, se a gente for liberar a Zap aqui, tem de apoio o Arthur, tem de contrário a posição da gente pega, Arthur. por exemplo... Tem pessoas em cima do muro, olha, eu concordo em 50% do que Arthur falou, mas discordo do xingamento. Tem isso também. Tem de tudo, viu? Nas redes sociais. Tem de tudo. Mas quando a gente pega, por exemplo, os 2 vídeos que a gente postou ali nas redes sociais, principalmente o último do Arthur falando, você pega, é só pra gente puxar aí os comentários, são amplos. E, por exemplo, as postagens... Davi, só pra concluir. Os comentários, rapidinho. Os comentários nas suas postagens, rapidinho. Não, só pra concluir. Rapidinho. Só um minuto, amigo. Só um minuto, calma. Aqui pra ter ritmo na conversa, amigo. Ó, Arthur fala, você fala. Olha, só um adendo. Os comentários na sua postagem naturalmente vai ter um apoio maior ao que você vai falar. Os comentários na postagem do governador, da prefeita Emília, se você vê, majoritariamente é defendendo ela. Então, assim, a turma vai se manifestar de acordo com a figura ali que tá postando o conteúdo, enfim. Mas isso a gente tá de acordo. É só uma observação, não tô querendo lhe cortar, não. Você vai ter espaço para colocar a sua opinião, não tem problema nisso nenhum. A gente tá totalmente de acordo. Quando posta no Instagram, no canal de Emília, tem mais comentários favoráveis a ele, isso é natural. Agora, o que eu falo é que, por exemplo, quando você pega o alcance dos vídeos que estão rodando, principalmente o primeiro vídeo do Arthur e esse último que ele lançou, e o do meio do Renan, por exemplo, o do meio do Renan tá indo pra quase 500 mil de visualizações. Se você pega todos os vídeos que foram postados pelas páginas que estão defendendo a prefeita, somados não dão isso. E quando você pega, por exemplo, a média dos comentários, a maioria é de pessoas favoráveis. As pessoas até falam assim, eu achei que o tom dele foi muito incisivo, mas concordo com tudo que ele falou. É isso que eu tô dizendo, quando você pega a média. Mas nisso a gente sabe, quando posta lá no canal de Emília, naturalmente a militância dela vai se movimentar. Agora, só pra concluir, o que eu ia dizer é que é o seguinte, então a galera, quando depois dessa polêmica, eu vi uma galera, eu fiquei muito feliz com isso, que foi mostrando que tá cansada de pagar salário, por exemplo, de figuras como Palhaço Soneca, certo? Que passam, vão aí fazer 12 anos que estão na Câmara Municipal de Aracaju e que entregam um trabalho ridículo, um trabalho pífio. Então, assim, eu acho que esse acontecimento foi um bom acontecimento pra gente mostrar que, de fato, tem gente que tá reivindicando a defesa do sergipano, mas que passa muitas vezes 4, 8, 10, 12 anos no poder e não faz nada por esse mesmo aracajuano, por esse mesmo sergipano que ele diz defender. Olha, você deixa sua opinião aqui através do nosso chat aqui no YouTube, participe conosco no canal da TV Atalaia. Só lembrando que hoje, às 2h45, aqui na TV Atalaia, Record TV, eu vou entrevistar o deputado federal Tiago de Joaldo, viu, Arthur? Vou entrevistar ele vai ter o direito de trazer a posição dele diante dessa polêmica. Tiago de Joaldo, que foi eleito pelo Partido Progressista em 2022, se elegeu no agrupamento do governador Fábio Mitidieri e se sentiu ali isolado e foi para a oposição, ou seja, se aliou à prefeita Emília Corrêa. Só lembrando, viu, você pode interagir também nessa entrevista através do nosso WhatsApp, 996 11 90 50, o WhatsApp mais participativo do Rádio Sergipano.
Ô, Foca, posso te... Fica à vontade. Desculpa, Vamos ouvir aqui um áudio, vamos ouvir. Vamos ouvir aqui um ouvinte. Bom dia, Luiz 99611. Carlos Foca. Bom dia a todos os seus ouvintes. Ô Foca, de onde foi que esse rapaz, esse salvador do mundo aí, tirou essa informação em relação à segurança pública de Sergipe? Nós somos o estado mais seguro do Nordeste. Nós somos o único estado do Nordeste onde os faccionados não dominam, não mandam, porque aqui tem segurança pública, aqui tem secretário de segurança pública, aqui tem governo do estado que trabalha firmemente para garantir a segurança pública do nosso povo. Né? Nós somos um dos poucos estados do Brasil em que esses grupos faccionados não têm interferência em absolutamente nada. Onde foi que ele tirou esses números, hein? Vai estudar, parceiro. Nós somos um povo ordeiro, temos problemas como todos os estados têm. Mas vá procurar o que fazer, homem. Álvaro Bento, bairro Atalaia. Policial civil, inclusive, Álvaro Bento. Pois não, Arthur. Ô, Foca, em primeiro lugar eu ia te falar o seguinte, eu ia falar pra você ficar à vontade pra colocar comentários favoráveis ou contrários, a gente não tá aqui pra ficar, coloque as pessoas que estão me apoiando, não, pô, e eu sei que o seu papel, inclusive, como jornalista, que tá me dando esse espaço, é justamente, né, provocar a gente, colocar a gente na parede. Vamos lá, respondendo ao senhor que é policial, eu acho muito triste justamente isso, cara, em nome de uma defesa regionalista e esse orgulho, não, eu sou sergipano, logo tenho que defender o meu povo, a gente acaba, né, confundindo as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, você falar que o Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, é como você dizer que você é o mais alto dos 7 anões, né? E de altura eu posso falar porque eu sou baixinho, né? Então, cara, como é que a gente pode olhar pra nossa situação e achar que a gente tá bem? Me explica, e eu não tô falando do sergipano, mais uma vez, eu estou falando do brasileiro. Nós estamos num país, cara, onde o índice médio de homicídios, tá pra 20 a cada 100 mil habitantes. Isso é praticamente 3 vezes, tá? O de Nova York, que nem é um dos melhores, que tá em 7. Tá? Quando você pega Sergipe, que está em 30, meu Deus do céu, cara, como eu falei, o seu estado, infelizmente, é um estado onde tem mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que trabalhando, tá? É um estado que tem um índice de analfabetismo que é o dobro do resto do Brasil, que já é um índice baixo, nós falamos de 12%, é um estado que tem um saneamento básico de menos de 35%, irmão, como é que a gente pode falar que a gente tá bem, se mais da metade das pessoas de onde a gente mora faz cocô no chão, cara? Então para com essa história, que é muito brasileiro isso, né? Ah, não fala mal do povo brasileiro porque o povo brasileiro é maravilhoso, é trabalhador, irmão, para de orgulho. Para de orgulhinho besta. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos criar uma identidade nacional. Vamos falar, nós somos o país do trabalho. Vamos trabalhar, vamos acabar, por exemplo, né, com esse índice de desemprego. Vamos acabar com esse índice de entrega das instituições para o crime organizado. E eu posso falar que eu sou de São Paulo, cara. São Paulo está dominado pelo PCC. O Rio de Janeiro está dominado pelo Comando Vermelho, pelo ADA, etc, etc. Então, não é uma questão de disputa regional. Eu não estou virando para você e falando assim, eu sou superior, Arthur, porque eu sou do estado A, B ou C, não, certo? veja, vamos lá, vamos trazer aqui dados, informações, tá? Não é opinião. Sim. Eu acho que nesse ponto da segurança pública é o ponto... eu não opinei ainda, não deixei minha opinião a respeito do que você falou. Publiquei lá suas falas nas minhas redes sociais, levantei aqui a discussão para que os ouvintes opinassem. Enfim, não opinei ainda. Só vou opinar depois e não sei, né? Vou avaliar realmente se eu vou opinar ou não. Mas, sobre segurança pública, o ano que o estado de Sergipe teve um índice, assim, astronômico de homicídio, por exemplo, foi o ano de 2016. 2016. Comparado com 2025, aliás, comparado com 2024... houve uma redução de 75% no número de homicídios. Então, desde 2016 até 2024, esses índices vêm caindo. Isso é positivo, muito positivo. O índice também de assalto, o índice, por exemplo, nós não... Há 20 anos atrás, Sergipe era campeão justamente de assalto à mão armada no Nordeste. Hoje, nós temos bons índices. Claro que o crime não vai cessar. A gente não vai acabar com o crime, a gente vai se deparar com assalto, com roubo, com homicídio, com estupro, com violência doméstica. Agora, esses índices, eles vêm realmente baixando ano após ano. Também um dado importante, Sergipe, se você for comparar os dados de 2024, Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. Claro que se você trazer um ranking nacional, Sergipe precisa melhorar no ranking nacional? Claro que precisa, mas no Nordeste, Sergipe é campeão. E aí a gente precisa fazer uma crítica mais dura aos outros estados também com relação a isso. E sobre facção criminosa, você falou aí do PCC. Se você procurar, se você for avaliar as informações sobre a segurança pública nos últimos anos em Sergipe, nós não temos, e aí é um ponto positivíssimo de Sergipe, nós não temos faccionado aqui em Sergipe. Nós não temos faccionado. Tá certo? Não temos faccionado. O estado de Sergipe não tem facção criminosa, nem PCC, nem Comando Vermelho. Tá certo? É uma informação.
Ok? Algo mais, Arthur? Opa, bom, vamos lá, novamente, gente. Não foquem nisso. Até para não trocadilho do foco. Mas não, como não, eu tava são falando, dados, são informações, são informações, tá? Sim, foi uma brincadeira, cara. Nessa disputa regional, a ideia aqui não é dizer, olha, eu sou do estado A, sou do estado B, sou do estado C, e eu sou melhor do que vocês. Não é isso. Arthur, não é isso. A ideia aqui... sim, rapidinho. Só pra gente trazer aqui esse ponto aqui que você falou. Você também foi criticado com relação à sua fala das mulheres ucranianas. O que é que você tem a dizer com relação a isso? Pra gente poder finalizar aqui. Eu acho que você pôde colocar bem aqui colocar a sua versão, né? E as pessoas vão avaliar. Sim. Olha, independente do mensageiro, vamos supor que eu seja o pior cara do mundo. Foque na mensagem, cara. O mensageiro, ele pode ser o cara mais que você odeia. Ele, mas ele é de direita, ele é de esquerda. Tá, a mensagem que ele tá trazendo é verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Sobre isso, eu já falei isso tantas e tantas e tantas vezes. Cara, falei mesmo, é um grupo privado. Eu não falei isso pra nenhuma mulher, não falei isso pra ninguém. Sim, eu mandei num grupo, tá, que eu fiquei impressionado, tá, com a beleza das mulheres de onde eu visitei. Isso não tem nada a ver com guerra, inclusive, tá? Eu fiquei 5 dias na Eslováquia. Mas independente disso, irmão, o que você prefere? Um cara que fala bonito, que chega pra você e fala, meu irmão, eu amo o povo, viu? Eu amo o povo, entrega esses índices que eu acabei de dar na entrevista aqui do seu estado ou do seu país, ou você prefere um cara que te xinga, uma que te dá uma sacudida em relação ao que está acontecendo ao seu redor, né? A opção, novamente, tá? Dessa pílula anti-otário, inclusive que o Davi traz, é sua. No fim do dia, cara, você pode continuar alienado. Você pode continuar achando, por exemplo, que o deputado que vai me denunciar, que me denunciou, né, disse que me denunciou, né, uma queixa-crime e tal, é um deputado que tá votando aí pela direita. Não é, cara. O cara mesmo se elegeu nas costas, falando que tava com o Bolsonaro, e aí votou a favor de aumento de cargo do STF, votou a favor, né, de aumento de salário para quem tá ali no STF, votou pelo aumento do número de deputados. Quando perguntado por que ele tá votando tanto em relação ao governo do Lula, falou que ele era de centro. Então, novamente, cara, é mais um diagnóstico desse tipo de política, né? Desse tipo de política. Não, eu estamos aqui, sou um amigo de todo mundo. Certo. Esse tipo de política, para mim, é o maior problema do Brasil. Tá? Quem dera o problema dos políticos do Brasil fosse mandar áudio escroto no grupo dos seus amigos. Eu peço para todo mundo que me critica em relação a isso, faz o seguinte, dá uma olhada na minha atuação parlamentar, acha um deputado na história do Brasil que conseguiu baixar o salário dos seus pares. Acha um deputado na história do Brasil que conseguiu sozinho barrar o aumento dos fiscais de renda, contrato de propaganda da Casa Legislativa que trabalhava, um deputado que conseguiu acabar com o auxílio peru de todos os assessores. Veja, pesquise a minha história, e aí você pode me criticar o quanto você quiser, irmão, mas tira 5 minutos para pesquisar quem é esse cara polêmico. E digo mais uma coisa aqui para finalizar. Se eu não tivesse usado palavras tão fortes, se eu não tivesse xingado, se eu não tivesse sido tão polêmico, será que a gente estaria discutindo com tanta veemência a contratação do show do Wesley Safadão, etc, etc? Pois bem, às vezes a polêmica tem o seu papel, e é justamente o que a gente quer entregar aqui. Ok. Davi, agradeço aí a atenção, viu, de ter vindo aqui. Eu que agradeço, Foco, obrigado pelo espaço. Mais uma vez, quem quiser rapidinho acompanhar a MBL Sergipe aqui, @MBL Sergipe, @Davi Valenque MBL. Sigam as redes sociais do Arthur também, é isso, vamos pra cima. A gente vai continuar fazendo esse trabalho difícil aqui, que pouca gente faz, né? A direita, às vezes, sergipana, a direita que se diz direita aqui, não faz esse trabalho, mas a gente vai estar aqui pra fazer e pra botar o dedo na ferida sempre. Ok. Depois do intervalo comercial, eu trago a minha opinião sobre o que disse Arthur Duval, o Davi Valença, vou trazer as minhas convicções. Preste bem atenção. Sobre as falas do Arthur Duval, vou trazer a minha posição. Não queria gerar debate. Não queria gerar debate aqui. Tudo que o Arthur Duval falou, tudo que ele falou, são indignações do povo, ok? Mas o tom que ele usou foi um tom extremamente xenofóbico. Foi um tom realmente pejorativo, com xingamentos, com palavras de baixo calão. Ele poderia muito bem fazer uma crítica ali na destinação das emendas parlamentares de um deputado para um artista em específico, que não pode. Tiago de Joaldo pode muito bem destinar emenda parlamentar para a festa, para o Forró Caju. Ele não pode destinar emenda para pagar o cachê de um único artista. R$1.100.000. R$1.100.000 o cachê do Wesley Safadão. E ali ele traz justamente impregnado realmente na sua fala um tom realmente xenofóbico, um tom realmente pejorativo contra o nosso estado, contra o povo sergipano. Essa que é a verdade. Ele poderia muito bem fazer críticas ao saneamento básico, à segurança pública, quando ele fala, é um erro gigantesco, a prova que não conhece o estado de Sergipe. Aí ele fala sobre o emprego. Existe realmente uma quantidade gigantesca de beneficiários do Bolsa Família, mas a geração de emprego em Sergipe, e isso aí não é opinião, são dados, vem crescendo ao longo dos últimos anos.
Quando ele fala ali críticas à prefeita Emília Correia, de saneamento básico, a prefeita está aqui há 6 meses. Vamos fazer cobrança à prefeita? Vamos. Sobre o trabalho que tem que ser feito agora, emergencial. O lixo, tapar os buracos. Agora, esse projeto estrutural a longo prazo, você não pode cobrar da prefeita Emília Correia, que tem 6 meses, que rompeu realmente ali o sistema político de Sergipe. Todas as autoridades políticas foram contra a prefeita Emília Correia nas eleições do ano passado. Isso é inegável. Então tem que dar um crédito à Emília para resolver esses problemas a longo prazo. Agora, problemas a curto prazo, aí sim tem que se fazer a cobrança. Um único ponto que eu concordo com o Arthur Duval é justamente o seguinte: é culpar a população. Você culpar o povo por determinado cenário da política, determinado cenário sobre políticas públicas, você culpar as pessoas e culpar a população, eu acho que essa maneira que ele faz, os termos são errados, o xingamento é completamente errado. Agora, a maneira de culpar o povo pela desgraça que nós temos, esse ponto ele está correto. Eu não sou o dono da razão, essa é a minha opinião, só que estou colocando a minha opinião. Nesse ponto, o Arthur Duval está correto. Agora, o que não pode é xingar, o que não pode é difamar, o que não pode é trazer um pensamento, um comentário realmente contra o nosso Estado, contra o nosso povo. Porque ele xingou as pessoas que estavam ali aplaudindo. Então, ao povo você pode culpar, não xingar. E ao político, ao gestor, cobrar. Porque a culpa de Emília Correia está aí, a culpa do governador está aí, a culpa do presidente está no comando, no poder. A culpa é do povo, a culpa é nossa. Então você culpar o eleitor pela desgraça que existe no seu estado, no seu município, no seu país, aí tá certo. Agora, o que não pode é você xingar o eleitor, você xingar a população, você menosprezar as pessoas. Isso não pode. Eu não sou o dono da razão, nem quero ser. Pelo sim ou pelo não, essa foi apenas a minha opinião.